Praia, sol, o surf, a comida, as gentes. Estas são as principais características que todos os anos atraem milhares de turistas a Cabo Verde. Afinal, o arquipélago é ainda conhecido por ser um destino de sol e praia, mas há uma ilha em particular que, ano após ano, continua a ser a mais turística do país e uma das mais emblemáticas. Por aqui, na Ilha do Sal, é o turismo que dita as regras do jogo. E é pelo turismo que conhecemos a ilha, onde por muito tempo o ouro branco foi rei. O turismo veio, transformou a cidade de Santa Maria e agora começa a espalhar-se mais a norte da ilha. Santa Maria. São 9 horas da manhã, uma sensação térmica de 32 graus, céu limpo e vento moderado. Condições mais que ideais para começar o dia com um passeio pela Ilha do Sal. E esta excursão começa hoje na zona da Mordeira, a oeste da ilha. Para o Lissandro Reis, guia turístico, esta é uma rotina. Aos seus clientes explica a história de cada destino e em cada paragem incentiva-os a aproveitarem o que há de melhor. Vou ver que os turistas já não se concentram só em Santa Maria, turistas já se ficam mais por Espargos, vêm para Palmeira, tem turistas que se hospedam por toda a Ilha do Sal. Cada vez que vamos buscar turistas tem um sítio novo para buscar. Por exemplo, buscamos em Palmeira, em Espargos, então isso está a descentralizar de Santa Maria, sair para outros pontos e os turistas querem ver coisas diferentes, que não é só Santa Maria e a praia. Da Mordeira partimos para mais a norte da ilha, mais precisamente para a comunidade piscatória da Palmeira. Aqui, onde também o turismo começa a deixar as suas marcas, o Lissandro fala-nos do ano em que reconheceu as potencialidades da sua ilha natal. Em 2007, o Lissandro já sabia que o turismo se tornaria uma espécie de mina de ouro e as oportunidades não podiam ser desperdiçadas. Surfou nas ondas deste setor em ascensão e, após anos no terreno, não havia dúvidas que era chegado o momento de investir. Hoje, tem a sua própria empresa de excursões turísticas pela Ilha do Sal e, para falar a verdade, não se vê a fazer outra coisa. Desde 2018 tive a necessidade de fazer algo que eu realmente gostasse. Então foi bom conseguir conciliar o meu hobby com o meu trabalho. E hoje em dia estou feliz e digo às pessoas sempre porque eu consigo trabalhar com o que eu gosto. Então foi unir o útil ao agradável, unir a Ilha do Sal, que eu tanto gosto, que eu vivo cá e eu nasci cá, e atividades turísticas, estar com pessoas novas todos os dias, ter novas experiências, conhecer gente de outras paragens e dá para abrir os horizontes. E numa ilha turística, o melhor que se pode fazer é apresentar a nossa Ilha do Sal realmente como ela é. E tem vindo a funcionar porque os turistas estão cada vez a gostar mais. Dá mesmo satisfação de ver como os turistas terminam as atividades sempre contentes e regressam. E se por um lado há agentes da ilha a apostar no turismo, há quem viaje várias milhas para cá chegar, atraídos por um setor em crescimento. Voltamos para a zona da Mordeira, a meio caminho entre a turística cidade de Santa Maria e a cidade dos Espargos. Aqui viemos à procura de Jorge Paes. Jorge é angolano, de pais portugueses, mas há muito que trocou o seu país pelas ilhas atlânticas. Esteve por muitos anos na Ilha da Boa Vista, a segunda mais turística de Cabo Verde. Mas em 2019 começava uma nova aventura. Era hora de arrumar as malas e partir para a Ilha do Sal, onde em 2020 inauguraria um restaurante. Eu costumo dizer que no dia que os cabo-verdianos perceberem o país que têm, este país vai voar. Este país é lindo, quer dizer, um projeto destes metido
numa Alemanha, onde eu resido. Portanto, eu poderia pôr este projeto na Alemanha, eu é que não quis metê-lo aqui em Cabo Verde. Isto voava, não é? E eu acho que quando os cabo-verdianos perceberem bem o país que têm, eu acho que este país vai longe. Este país vai ser o número 1 em África, na minha opinião, a nível de turismo. Seja na restauração, nas excursões, na hotelaria, os negócios parecem estar a florescer. Principalmente após a pandemia. Os números dão conta de um aumento exponencial de turistas na Ilha do Sal, cerca de 600 mil em 2023, contrariando todas as previsões para o cenário pós-pandemia. O propósito da diversificação, portanto, turística está a olhos vistos, não é? Na realidade, temos aqui, portanto, um conjunto de mercados que estão a crescer, e estão a crescer, portanto, diria eu, portanto, a um ritmo bem acelerado. Desde já o Reino Unido, portanto, que é o primeiro, portanto, mercado, portanto, emissor, portanto, para Cabo Verde, e os dados, portanto, os indicadores, portanto, em relação, portanto, a 2023, em termos, portanto, de fluxo, portanto, estamos a falar a volta de 26% do total dos fluxos e a volta de quase cerca de 30% a nível, portanto, das dormidas. Mas temos aqui outros tantos mercados que estão a crescer. Refiro-me, por exemplo, tanto a Alemanha, que está a crescer, portanto, e muito, a França, que está a crescer, portanto, e muito, portanto, Portugal, que está a crescer, portanto, e muito, mas também, portanto, a nível, tanto do leste, tanto da Europa, tanto da Polónia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Roménia, mas também temos aqui outros mercados que estão-se a despertar em relação ao Cabo Verde, como o caso da própria Espanha. A Espanha, e daqui a poucos, portanto, vamos ter aqui um conjunto de voos que vão se iniciar a partir da Espanha, no mês de junho, são vários operadores turísticos, e a Espanha, desde 2022, tem vindo a dar uma resposta excelente, sobretudo, portanto, no verão, e para nós isso é importante porque acaba por complementar, tanto o desafio da gente, tanto combater a sazonalidade, e a Espanha tem vindo a dar uma resposta também, portanto, excelente. Mas a tão esperada retoma veio, e com ela os países europeus voltaram a escolher Cabo Verde e a Ilha do Sal como destino turístico de eleição. No entanto, é preciso repensar o turismo e criar novas formas de dinamizá-lo, pois uma nova crise, ainda maior, pode sim voltar a bater à mesma porta. Primeiramente, eu gostaria aqui, portanto, de referir a um instrumento que é de extrema importância, que é o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, portanto, do Governo, 2022-2026. E o plano, portanto, faz um diagnóstico em relação aos grandes desafios do país e estabelece, portanto, um conjunto, tanto, de objetivos, tanto, e metas para o setor, tanto, de turismo. E, consequentemente, a partir do Plano de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, se convencionou o Programa Operacional de Turismo, portanto, que é o POT que absorve, portanto, todo um conjunto de iniciativas, tanto de realizações e de investimentos para o setor, portanto, de turismo. E o POT acaba por abarcar um conjunto, tanto, de eixos importantes, desde, tanto, o eixo da requalificação turística e que coloca, portanto, o foco na diversificação turística, a diversificação entendendo seja do lado da oferta como, portanto, da procura. A pandemia da Covid-19 pôs o mundo em pausa e o turismo foi um dos setores mais afetados. Cabo Verde, uma economia frágil onde 25% do PIB depende deste setor, vivia de muita incerteza, com hotéis fechados, voos a meio gás, restaurantes sem clientela, um pesadelo que durou quase 2 anos. A reinvenção e a adaptação foram essenciais para reverter o quadro negativo no turismo nacional. Teve assim de o ser para a área da restauração. Mas o pesadelo parece ter passado, não só para os hotéis, companhias aéreas e demais negócios. Para o setor do turismo imobiliário, a retoma revelou novos horizontes e trouxe a promessa de um futuro mais próspero para o setor. Para entender os meandros desta dinâmica, fomos ao encontro de Manuel Camacho, empresário no ramo da imobiliária. Desde o primeiro instante reconheceu o potencial da ilha e hoje consegue falar de um mercado em ascensão. As pessoas virão com muito mais facilidade. Fazem cá o seu investimento, têm cá o seu espaço, vêm de mochila às costas, sabem que têm tudo aqui
para conseguir passar o seu tempo de férias ou de trabalho. A procura começou antes da pandemia, 2 ou 3 anos, depois foi interrompido e agora volta-se outra vez. Não só europeus, mas de leste, muita gente à procura já de habitação para poder usufruir das suas férias e também a rentabilização. Muita coisa mudou no cenário pós-pandemia. O país atingiu a marca de 1 milhão de turistas em 2023, mais de 3 anos após a chegada do vírus ao país. A Ilha do Sal é cada vez mais procurada, hotéis cheios, novos países emissores, mais companhias aéreas a operar. Mas há marcas que as crises deixam para trás e que afetam milhares de pessoas. A Ilha do Sal, conhecida desde sempre como uma das ilhas com um custo de vida mais elevado, passa a ser ainda mais caro. Salário, muito, entendeu? Tipo, para algumas pessoas te recebe 18 mil escuros, imagina. Você recebe 18 mil escuros, você tem renda para pagar 25. Se você te junta com outra pessoa para dividir um apartamento assim. Complicado, mas tem que estar bem. Não está a dizer para moda, que ele é dizer escadura. Para moda, hora que vou comprar 1 quilo de arroz, 200 e tal escudo. E na minha não está, então é melhor, para moda não está a viver de comércio e não está a ganhar razoável. Mas que os agora que é salário mínimo, que agora que está trabalhando na chinês está a pagar 15, máximo 16 conto. E que está trabalhando no hotel está a ganhar 20 e tal conto. Azeite é algo que ganha assim é luxo. Onde é que é mais barato, no sentido, o custo mais barato, desculpa, é 1.350 escudos. Para mim é fora de normal, porque quando a gente também calcular que uma pessoa que tem um salário de 15, 20 mil escudos, gastando 400 escudos, 500 escudos por dia dentro da Ilha de Sal, falando da alimentação, o custo da alimentação mesmo, a matemática é a coisa mais exata que não mês ele está a gastar 15 mil escudos. É quando ele tem um vencimento de 20, 25 mil escudos, quer dizer que está sobrando só 10 mil escudos. Maneira que ele fazer para pagar renda e para pagar eletricidade, que é um absurdo também, que é coisa mais ali na sala. Nunca tem a entender qual é o cálculo que está a fazer, mas de onde é que a eletricidade também é altíssimo. Água na poja tapou, acabar tudo é miséria. Com a pandemia e o posterior conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Cabo Verde registrou uma inflação nos bens alimentares. Só em janeiro de 2024, a taxa de inflação situou-se em mais de 3%. Em 2023, a inflação alcançou uma variação média de 4%. Este aumento significativo no custo dos alimentos é particularmente grave na Ilha do Sal, onde a disparidade entre os salários e o custo de vida se torna cada vez mais evidente. Os produtos essenciais são consideravelmente mais caros e os salários não acompanham esse aumento. O descompasso entre os salários e o custo de vida na ilha é um reflexo das pressões económicas mais amplas, como a dependência de importação para muitos produtos básicos, o que torna a ilha vulnerável a choques externos. E, portanto, que a questão do custo de vida, nos tempos mais recentes, resulta fundamentalmente tanto da crise tanto na Ucrânia e acabou, portanto, por impactar a nível tanto da taxa de inflação a nível da Europa. Nós, como sabe, somos um país tanto que importamos muito tanto da Europa e, obviamente, acaba, portanto, por ter um efeito também a nível tanto do país, não é? Mas a questão também, portanto, tem toda a razão de ser. Obviamente, em toda e qualquer parte do mundo, em qualquer sítio tanto turístico, os preços tanto são mais elevados. Mas é um desafio, não é? É um desafio porque nós aqui, e o propósito tanto, e a componente que nós não falamos, que é a componente da valorização do capital humano, temos aqui programas tanto de formação, de capacitação de nível dos recursos humanos, e o propósito encadeado, portanto, com a implementação da carteira profissional, exatamente a criar, portanto, os pressupostos para, portanto, aumentar o rendimento, tanto, das famílias e dos colaboradores tanto, do setor do turismo.
Cabo Verde é um país eminentemente turístico. Cerca de 25% da sua riqueza anual vem deste setor. Em 2023, houve um recorde histórico de 1 milhão de turistas a visitarem o país, um número que se esperava atingir antes, em 2020. Mas com a pandemia, o setor perdeu mais de 600 mil turistas, uma quebra superior a 70%, com consequências devastadoras para os cofres do Estado e para a economia geral. Mas esta é a hora de voltar aos números anteriores ou superá-los. O arquipélago quer antecipar para este ano a meta de receber 1.200.000 turistas, antes prevista para 2026. No entanto, há muito trabalho ainda por fazer. No caso da Ilha do Sal, os desafios são imensos, a passar pela diversificação da oferta turística, assim como a melhoria das condições de vida da população. O mercado de trabalho não é estático e é preciso ver o lado bom dessa questão. Nós não podemos, obviamente, impedir que ninguém saia do país. As pessoas têm as suas perspectivas, têm os seus projetos pessoais e o facto de termos aqui, país aliciarem os nossos profissionais a emigrarem é um aspecto positivo. Não é? Mas isto aqui acaba por gerar, alguma pressão a nível de demanda da mão de obra. E quando há uma pressão no mercado laboral, o rendimento tende a aumentar. Portanto, este é um elemento positivo. E por isso é que nós estamos atentos e, de forma articulada, tanto com a Escola de Hotelaria e Turismo, mas também através da IFP. Nós temos aí um programa nesse momento, tanto de cooperação com o Turismo de Portugal, com o propósito de instalação de um polo de formação profissional em São Vicente, tudo isso exatamente visando dar resposta em relação ao crescimento do turismo e à demanda de mão de obra qualificada. A qualificação da mão de obra leva automaticamente também ao aumento do rendimento das famílias. Nós estamos atentos e o propósito do programa, da valorização do capital humano, visa exatamente isso, capacitar, formar, criar, os pressupostos do aumento do rendimento das famílias. Ilha do Sal, o destino turístico mais conhecido de Cabo Verde. Ilha de algumas das melhores praias do país e também de toda a África. O Sal pode orgulhar-se de estar neste momento a figurar nas preferências dos países emissores. E os operadores estão a olhar para esta pequena ilha atlântica como um destino seguro, cada vez mais sustentável, o lugar ideal para passar as férias com qualidade. Mas ser um atrativo turístico não é garantia de dias melhores. O trabalho deve continuar, pois o futuro é incerto e as águas podem seguir um curso diferente. Sendo assim, diversificar a oferta turística e atrair novos mercados emissores passam agora a ser uma das prioridades dos operadores turísticos.